Cheirar, cheirar e cheirar. Este é o trabalho de profissionais que criam fragrâncias para perfumes e diversos outros produtos que necessitam daquele aroma agradável. O perfumista, mais do que um criador de fórmulas, é a pessoa que tem um olfato aguçado. Os recursos utilizados são a criatividade e o nariz. A gente costuma dizer que a nossa criação é, sem dúvida nenhuma, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Nós fazemos muitos ensaios. A perfumaria ela é baseada em tentativa e erro. Isso significa que você tem uma ideia, você recebe um briefing com uma ideia de um produto final, então você tem que fazer um perfume que apoie aquele conceito. Tá? Muito bem. Então surge uma ideia de como você vai fazer aquilo e você faz aquilo mediante tentativa e erro. Ou seja, você faz um experimento, cheira e vê se aquilo foi o que você imaginou. Se não foi, você faz um outro. Então essa é a nossa rotina, ficar fazendo experimentos o dia inteiro. Então hoje o desafio do perfumista é, primeiro, preço, que você tem que estar dentro dos padrões regionais e também procurar fazer as fórmulas mais simples possíveis, então requer mais criatividade. Porque quando você mistura 3, 4, 5 ingredientes e eles têm que se tornar um perfume, é muito mais, depende muito mais da criatividade do que você misturar uma fragrância com 30, 40 ingredientes. Nesta empresa, em São Paulo, são desenvolvidas fragrâncias de várias categorias. Uma multinacional que tem expostas as fotos de perfumistas que estão espalhados pelo mundo. Napoleão é criador de diversos perfumes brasileiros, alguns bem conhecidos. Desde criança está neste meio. Seu pai possuía uma fábrica de sabonetes. Desde então, ele tomou gosto, ou melhor, cheirou gosto pela área. Ele tinha uma fábrica de sabonetes e naquela época os saboeiros faziam as suas próprias composições, porque não existiam casas de perfumaria como a nossa aqui. E então eu ia desde pequeno lá na fábrica e tinha um laboratório onde se misturavam os ingredientes para fazer o perfume final. E aquilo já desde os 5 anos de idade já me chamou a atenção. Então eu conheci as primeiras matérias-primas de perfumaria mais ou menos com 5, 6 anos de idade. Há quase 40 anos, José Amador trabalha entre as fragrâncias. Passou por diversas etapas na empresa até se tornar perfumista. Profissão que, para ele, tem acompanhado a modernidade. Hoje nós temos empresas no Brasil que já usam as mesmas concentrações de perfumes usados na França. Inclusive, empresa brasileira já vendendo perfume na França. No laboratório, muitos recipientes, todos bem organizados em prateleiras. Aqui são combinadas as fórmulas elaboradas pelos perfumistas. Os cheiros se misturam. Fica difícil de identificar qual aroma estamos sentindo. Mas e os perfumistas? Será que utilizam alguma técnica para que não haja confusão na hora de cheirar? Eu, pessoalmente, acredito como o resto dos colegas também, nós raramente cheiramos essência pura. Nós normalmente cheiramos um produto aplicado. Então aqui, por exemplo, ele já está diluído a 15%. Tem um outro desodorante que está diluído a 1,2%. Eu tenho um outro amaciante que está diluído a 0,5%. Então, normalmente você não sente a essência pura. Então, isso aliado ao hábito, normalmente você pode ir direto, não há nenhuma necessidade de você parar assim especificamente por causa de saturação do seu nariz. Faço yoga todos os dias, inclusive de 4, 5 horas da manhã, eu tenho 1, 2 horas que eu faço de yoga. Isso me ajuda muito na respiração, porque pela própria yoga você trabalha com respiração. E tem os pranayamas,
que você faz na yoga, que ele te ajuda muito na respiração. O perfumista que pratica os pranayamas, faz o exercício de respiração todos os dias, de manhã e à noite, ele dorme muito bem e durante o dia ele cheira muito bem. Com tanta habilidade com o nariz, o perfumista deve ser um verdadeiro radar olfativo. Você cheira tão bem quanto eu. Os nossos narizes são iguais, mas nós temos uma diferença. Eu sei o que eu estou cheirando, você não sabe. Porque os perfumistas têm uma memória olfativa altamente desenvolvida, devido ao treino, inclusive de formação, né? Quando você vai se formar perfumista, você treina durante muitos anos essa memória e ao longo dos anos você continua treinando essa memória do mesmo jeito. Então, quando você está passando numa multidão, num saguão de cinema principalmente, isso acontece muito, você vê uma miríade de odores que é uma coisa impressionante. Então você vê alguém usando um perfume mais adocicado, outro usando um perfume mais amadeirado, outro mais verde, outro usando uma lavanda. Além dos perfumistas, uma empresa que desenvolve fragrâncias conta com a colaboração de outros profissionais. Os que recebem pedidos de seus clientes, os que trabalham no setor de pesagem de elementos químicos, os que preparam a fórmula e os que têm a função de testar o produto pronto, como o contato do sabonete com a pele e até sentir o cheirinho. O amaciante de roupas é misturado para que o avaliador também coloque seu nariz em ação. Mas essa é uma função diferente que a do perfumista. Sim, na verdade, o nosso trabalho aqui é receber as fragrâncias dos perfumistas. A gente trabalha diretamente ligado a esse tipo de profissional. E nós fazemos as avaliações, como vocês podem olhar, fazendo a integração do perfume, da análise olfativa e fazendo, na verdade, a troca de informação das notas olfativas, frutais, florais, amadeiradas, com a percepção dessas avaliações em toalha, em molho, e caso alguma dessas notas não estão em conformidade, nós voltamos com o perfumista. Estamos no setor de avaliação dessa empresa. Depois que o perfumista dá ok na fragrância, ela já vem aplicada no produto. São várias cabines. Aqui, a cabine dos tanquinhos, onde são testados amaciantes, sabão em pó. E aqui, algo muito interessante, o chuveiro. Vem que chega um pouquinho mais perto aqui, Rodrigo. A gente abre essa portinha e dá para sentir o perfume do sabonete, assim como é no banheiro da casa da gente. Dá até pra você ouvir o barulho porque o chuveiro tá ligado. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais perto aqui. Tá ouvindo? Agora o cinegrafista vai entrar com a câmera aqui um pouquinho pra você ver como fica este efeito. É igualzinho o banheiro da nossa casa. E assim eles vão testando e descobrindo a durabilidade do perfume